Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao som de Guaranaraí, Guaranaraí. A música de resistência de um povo. Hoje vamos falar sobre a resistência, as forças de resistência do povo judeu. E então trazemos essa música que marcou a resistência de povos que estão sendo massacrados no nosso meio. A Irene está aqui com a sua mãozinha. Oi, gente. Bom dia. Enquanto nós recebemos vocês, nós lembramos da nossa página, curta, compartilhe, também o canal Teologia Pé no Chão, que está no YouTube, o podcast, para quem não tem tempo de assistir, pode apenas ouvir, procure lá no Spotify, no Anchor, você vai encontrar Teologia Pé no Chão. Essa música, até onde eu pude estudar, fala da natureza, fala do cuidado dos animais, os animais cuidando dos seus filhotes, a arara, por isso que o nome é o Guaranaraí, que tem a arara aí no meio, né? A arara cuidando dos seus filhotes. Coloca lá o link para eles desfrutarem dessa música. Essa música se tornou um canto, né? Se tornou um canto de denúncia da violência e contra a exploração dos povos da floresta. Bom, meus irmãos, deixa eu até desligar aqui, depois a gente ouve mais um pouquinho, se der tempo. Bom, eu coloquei essa música porque ela se tornou um grito, né? Como eu estava dizendo, um grito dos povos da floresta, dos povos que vivem em comunhão com a natureza e que estão sendo massacrados, engolidos, como disse o Frenak, pela fome do capitalismo. E hoje eu quero então tratar com vocês sobre estas forças de resistência de um povo que está sob dominação. E a palavra que nós vamos usar para isso é uma palavra muito abrangente, que é a palavra resiliência. Já vou explicar o que ela significa e por que eu optei por esta palavra, uma palavra moderna, porém rica, e que engloba outros termos que estão presentes no Evangelho. Bom, nós estamos na terceira parte deste curso. Você que está acompanhando já sabe que esse curso está dividido em 4 partes. A primeira parte foi dedicada ao jogo político do povo romano, como que o povo romano afetava a vida dos judeus. A segunda parte foi dedicada às autoridades judaicas para mostrar como os líderes dos judeus se conjugaram com os romanos e mesmo que essa não fosse a sua intenção natural ou pretendida mesmo, né, de oprimir seu próprio povo, acabou se tornando uma dupla dominação que eu chamei de poder dominador sob dominação, ou seja, um poder intermediário. É importante olhar as autoridades judaicas por esse prisma, porque normalmente as forças que nos oprimem se conjugam com nossos próprios líderes para duplicar a opressão. Qualquer semelhança com o que acontece com o Brasil,
ou com qualquer povo do mundo não é mera coincidência. É assim que o poder assume sua total dominação de modo eficiente, porque não tem forma melhor de dominar um povo a não ser com seus próprios instrumentos de poder, ou seja, seus próprios líderes. Por isso que o império sempre vai formar uma elite privilegiada, e por meio de privilégios ele seduz parte desta elite para seus próprios fins, e por meio desta elite ele consegue dominar o povo, o próprio povo que ele pretende dominar. Isso sempre aconteceu. Aconteceu com os judeus na Alemanha, aconteceu com os africanos nos séculos da escravização moderna, acontece hoje no Brasil, quando você vê a nossa mídia aliada aos poderes que nos consomem, lutando contra os interesses da nossa pátria. Então, isso sempre foi uma estratégia de dominação. Agora nós estamos olhando na terceira parte o povo. E quando eu digo o povo, eu estou usando aqui um conceito de certa forma comum, né? A gente está acostumado a falar do povo, mas estou também fazendo uma conceituação sociológica para pensar no povo que está, que dispõe, melhor dizendo, da menor fatia do poder, que supostamente é o dono do poder. Veja a nossa Constituição e todos os estados modernos, fala todo o poder emana do povo. Então, o povo é, de certa forma, o conjunto maior da sociedade e, portanto, aquele que naturalmente teria o maior poder. Porém, esse poder é transferido para uma pequena elite política que deveria, então, cuidar dos interesses do povo. Essa é a forma mais eficiente, mais prática que toda a sociedade, pelo menos as sociedades complexas, né, adotou. Né? Essa é a forma adotada por toda a organização política complexa. Quando eu digo complexa, estou me referindo a um povo de um certo tamanho que requer uma organização interna. Para analisar o povo, porque o povo acaba se tornando um pouco invisível nos evangelhos, porque não é objetivo dos evangelhos contar a história do povo para o povo. O objetivo dos evangelhos é contar a história de Jesus, que era um homem comum, né? Como o povo fica um pouco invisível, então, nas páginas do evangelho, mas ele joga um papel muito importante na cena, né? No cenário do evangelho, eu resolvi investigá-lo e usando 2 critérios que se desdobram em 4. Quais são esses critérios? O critério da violência, que se desdobra em não violência, ou seja, a quantidade de violência, deixa eu acender a luz aqui, a quantidade de violência que certos grupos da sociedade utilizam na sua reação. Nesta terceira parte estamos falando de reação à dominação ou contra-dominação. E um outro critério que é o critério da resiliência, que se desdobra então em não resiliência. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou me referindo às capacidades internas do povo que lhes permite resistir melhor ou não, por isso a distribuição de capacidade de resilir, né? Por isso resiliência ou não resiliência, que seria, digamos, um espectro. Né? Vamos olhar o povo como se fosse um espectro. Certos grupos conseguem resistir melhor à dominação romana e judaica, e lá na outra ponta desse espectro, segmentos ou segmentos da população que têm as menores chances de resistir ou, como eu estou chamando aqui, de resilir. Por que eu estou usando a palavra resiliência? Alguém poderia falar, mas essa palavra não tem na Bíblia, né?
Nós estamos acostumados com a palavra perseverança, né? Permanecer, perseverar. Ou, mais modernamente, nós usamos a palavra resistência. Por que eu estou optando pela palavra resiliência e o que ela significa? A palavra resiliência se tornou muito usual nos últimos tempos para descrever este conjunto de capacidades que um povo representa de resistir a uma tragédia, pode ser uma guerra, uma catástrofe, por exemplo, um terremoto, um grande incêndio, qualquer catástrofe que atinge um certo povo, ou então uma guerra, por exemplo, a guerra agora que está atingindo a Ucrânia, né? Quando uma tragédia dessa se abate sobre um povo, o povo é obrigado a recorrer às suas forças internas para reagir, porque ninguém se entrega à tragédia passivamente. Então, na medida em que um povo é acometido, né, por uma força que ameaça sua existência, ele saca das suas capacidades internas, coletivas, fontes de onde ele pode, então, extrair força. Por que a palavra resiliência é mais adequada e engloba essas outras palavras como resistência ou perseverança? Porque a resiliência é uma capacidade observada nessas tragédias, nos povos que resistem a tragédias, de não apenas resistir, porque resistir pode indicar apenas a capacidade de ficar ali, de passada a tragédia ou superada aquele acidente, aquela guerra, aquele povo está ali. Na resiliência, você não se importa apenas em perceber se aquele povo está ali, mas aquele povo supera a tragédia, ou a catástrofe, ou o acidente, ou a guerra, qualquer que seja a agressão, de um modo que o torna ainda mais forte. Então essa é a palavra fundamental para definir o que é resiliência. A capacidade de reagir a uma força agressora, agressiva, de modo a usar esta força da agressão para tornar-se mais forte ainda, de modo que, uma vez passada a tragédia, né, você encontra ainda mais resistente, mais forte. Deu para entender? A palavra permanecer apenas significa dizer que você ficou ali, né? Por exemplo, vem uma enxurrada, você se agarra a um tronco, passou a enxurrada, você está ali, você permaneceu, você perseverou. Na resiliência, você usa a força da enxurrada para trabalhar a seu favor e você termina mais forte do que ela ainda. Você acumula valores, você acumula forças, você descobre, por exemplo, como usar a força da água, né, dentro desse exemplo. Então, nós queremos agora olhar para o povo. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, quando eu falo o povo, eu estou tirando fora o Estado, aquelas elites políticas, econômicas, religiosas, que dominam os aparatos de poder, aqueles que concentram, apesar de serem pequeninos, né, uma pequena elite, por isso se chama elite, né, mas dispõe dos maiores instrumentos de poder. E o povão, que é a maior massa, 95%, 97%, quase a totalidade da população, está desprovida de poder. Então, quando eu falo povo, embora as autoridades, os sacerdotes, os nobres façam parte da população, eles não são, nesse sentido, o povo, né? O povo é aquele que sofre os maiores efeitos do poder e tem menores chances, ou pelo menos não tem instrumentos formais de poder para resistir
a esta exploração. Por exemplo, que poder tem um produtor, um camponês, de resistir à máquina tributária? Que poderes tem um povo para resistir ao poder militar, né? Então, esse povo é empurrado para uma exploração tal que ele é obrigado a descobrir formas de resistir. Como eu disse agora há pouco, os evangelhos são concentrados em Jesus Cristo. Isso nos passa a ilusão, é importante que a gente diga isso agora, isso nos passa a ilusão de que Jesus Cristo é o protagonista da vida do povo judeu no século I. Então, entre os 30 anos de Jesus, 33 anos que se imagina que ele viveu, fica parecendo que Jesus é o mocinho do filme, ele é o protagonista, né? Se a mídia tivesse lá naquela época, ele ia ter o maior número de curtidas, de assinantes, de inscritos, ele ia estar sendo coberto pela mídia internacional todo dia. Nada pode ser mais enganoso do que isso. E é importante que vocês entendam isso. O Cristo só foi notado depois da sua morte e ressurreição pelo movimento que sua morte desencadeou. Jesus era um dentre tantos. Jesus era um dentre tantos agitadores, que, como eu falei em aulas anteriores, diversos líderes, diversas autoridades, diversos mestres, diversos messias, diversos bandidos, diversos profetas também circulavam no meio do povo, né? Aí você poderia pensar, tá, mas o nome Jesus ficou famoso. Cara, o nome Jesus era mais comum do que João da Silva. Há vários Jesuses. Eu falei na aula passada, ou retrasada, sobre o Jesus Barrabás, né? E vocês acharam interessante. Se você pesquisar, eu já fiz isso, pega a obra do Joséfo e pesquisa quantos Jesuses tem lá. Tem vários. Então não há nada de especial no nome de Jesus, não há nada de especial na pessoa de Jesus. Então nós que somos cristãos, que lemos o Evangelho com aquele holofote todo em cima de Jesus, como se Jesus fosse, nos seus dias, um protagonista, devemos agora colocar Jesus de lado, dá licença um pouquinho, Jesus, né? Fica um pouquinho aqui de lado, porque nós queremos olhar o povo. O Evangelho não fala do povo. O Evangelho não nos diz como vivia, por exemplo, Lázaro, Marta e Maria, né? Fala que Jesus passava na casa deles. Ora, será que eles passavam 7 dias por semana ouvindo histórias de Jesus? Eles viviam do quê? Eles comercializavam o quê? Né? De que família eles eram? Como se organizava aquela cidade de Betânia? Ou será que Jesus em Betânia era como um astro de Hollywood que todo mundo parava para ver? Né? Então é essa luz que eu quero lançar sobre o povo judeu e agora descontando aqueles critérios da violência que eu já tratei, e os povos não violentos são aqueles, se referem principalmente àqueles grupos que saem do povo judeu, ou aqueles líderes pacíficos, né? E descontando também aqueles grupos violentos que nós falamos na aula passada, vamos olhar agora o povo comum. O povo comum, aquele povo que tem seu campo, tem sua atividade econômica, vai na sinagoga todo sábado, comercializa, viaja, se casa, morre, nasce. Esse povo comum, né? A dinâmica interna do povo comum. Bom, para isso, então, eu começo hoje nesta aula e vou até a próxima aula, hoje é a aula 16, então aula 16 e 17, nós vamos olhar o povo, né? Nós vamos descer dentro dessa escala de poder
e visitar a casa do povo, ver como o povo vive e como o povo reage a esse estado de coisas. Eu citei agora há pouco, por exemplo, a família de Lázaro, Lázaro, Maria e Marta, em Betânia, né? Como eles viviam, nós não podemos ignorar que eles estão sob domínio romano e que eles estão sob o domínio das próprias autoridades judaicas. Quando você lê a história de Lázaro e Marta e Maria, você não tem essa noção, né? Mas agora, com estas aulas, você tem que ler a questão de Lázaro, Marta e Maria, ou qualquer um, Simão Pedro, Zebedeu, qualquer a Joana, o João, a José, o Jacó, qualquer um dessa época, você tem que lê-lo de dentro deste cenário de profunda pressão, que torna a sobrevivência difícil. Nós já falamos aqui sobre o poder econômico, sobre o poder social, ou seja, nessa época você não tem classe média. Você tem a elite, que é aquela que circula em torno das autoridades políticas ou do templo, ou do sinédrio, né? Essa pequena elite está lá em cima. Essa, como toda a elite do Brasil, do mundo, da África, do Paraguai, de qualquer lugar, essa é imune, né? E depois você tem pobres, não tem classe média, né? Então é no meio destes pobres aqui que nós vamos agora olhar. Então eu começo nesta aula e na próxima a analisar com vocês as forças de reação destas famílias, né? Do povo comum à dominação. Olha só, um detalhe que eu queria já colocar assim de antemão é o seguinte. Quando isso você pode analisar no Brasil, onde você vive, na sua cidade, em qualquer lugar. Quando um povo é pressionado por um poder explorador, quando os seus meios de vida se tornam difíceis, né? Por exemplo, no Brasil agora, os preços estão aumentando muito, estão rebaixando pessoas ao nível de pobreza, a insegurança alimentar, né? Esse nome chique para dizer fome, né? Não come hoje, não sabe se terá comida amanhã. À medida em que esta pressão vai tornando difícil sobreviver, você vai desencadear dentro do povo, né? Das comunidades do povo, pelo menos dois sentimentos, né? Um sentimento de solidariedade, tipo assim, vamos nos unir para resistir, né? Então um vizinho cuida do outro, um olha pelo outro, um reparte o pão com o outro, coitado ali do fulano, perdeu o emprego, leva lá uma cesta para ele. Isso é muito comum entre os pobres, né? Então, quando um povo se sente ameaçado, ele desperta forças de solidariedade, né? E isso é muito comum entre os pobres, né? Eu já tive a oportunidade de ver pessoas pobres, subempregadas, ganhando salário mínimo, que davam cheque assinado em branco para o vizinho. Depois ele me ajuda. E a gente falava, não pode, não pode. E ele falava, mas como eu vou deixar meu vizinho passando fome? Né? Depois ele me ajuda. Ele me ajuda quando eu saio para trabalhar, ele olha o meu filho, não sei o quê. Então, essas forças de solidariedade, elas aparecem quando um povo está vivendo uma tragédia. Por outro lado, há uma outra força que também aparece no meio do povo, que é a imitação da opressão. Ou seja, eles estão apertando comigo e isso me impede de ter compaixão de você, né? Porque, cara, cada um por si, meu. Eu tenho que arar o meu campo, eu tenho que colher, eu tenho que dar 20% para o romano, eu tenho que dar não sei quanto para o templo, eu tenho que pagar os empregados, não sei o quê, eu não posso te socorrer.
É aquela parábola que Jesus conta, amigo, me empresta pães. Ele fala, não, se vire, né? Então, você vai descobrir dentro de um povo oprimido forças de solidariedade ou forças de opressão. E é nesse sentido que nós vamos olhar aqui as forças de resiliência de um povo e as forças de não resiliência, ou seja, cada um por si. Quanto mais organizado estiver um povo, se você olhar o evangelho e falar, pô, aqui tem um povo organizado, tem uma atividade econômica organizada, você vai olhar que por baixo desta organização você tem algumas forças do povo, né? Ou eles se uniram, por exemplo, Pedro e André, Tiago e João, que tinham barcos de pesca, né? Ali você percebe uma certa capacidade de resistência. Mas quando você vê, por exemplo, o mendigo lá no tanque de Betesda, que fala, Senhor, eu estou aqui, mas quando eu tento chegar, ninguém me ajuda. Ali você já percebe as forças de degradação, cada um por si. Todo mundo está passando fome aqui, cara. Todo mundo está doente aqui. Como é que eu vou, se eu posso pular na água primeiro, por que eu vou carregar você? Né? Eu preciso me safar daqui, eu preciso escapar daqui. Então, essas duas dinâmicas estão presentes na sociedade oprimida. Você pode ver isso no Brasil, né? Você pode ver isso na Ucrânia, por exemplo. Em toda a história de guerra, você vai ver forças de solidariedade e pessoas que vão se revelar verdadeiros animais, né? Se possível, ele ainda rouba, rouba ainda, né? Por exemplo, a minha família em Teresópolis passou por uma tragédia na época daquela, como é que chama aquilo? Aquela tromba d'água que caiu na região serrana em 2011. Ali você percebe como aquela tragédia desperta verdadeiros lobos no meio do povo, capaz de saquear casas destroçadas pela tragédia, e por outro lado você descobre verdadeiros anjos encarnados, né, que reparte água. Todo mundo está sem água, ele também está sem água, mas ele sai distribuindo a pouca água que ele tem, ou ele sai prestando ajuda, ou ele sai de alguma forma ajudando, né, coisas assim. Então, acho que qualquer pessoa que tenha passado por tragédia percebe isso. Bom, vamos lá então. Eu escolhi aqui 5 elementos para analisar dentro de um povo, e especificamente dentro do povo judeu, e é claro que você pode fazer a comparação destes itens no nosso próprio povo, afinal, nós não estamos aqui apenas para estudar as curiosidades do povo judeu, nós estamos aqui para, no final desse curso, colocarmos Jesus dentro da nossa política, né, irmão? Então você tem que desmascarar estas forças, estas dinâmicas de opressão, na nossa própria realidade, né? Então, na medida em que eu falar sobre esses critérios, você pode ir fazendo naturalmente esta comparação. E você vai entender por que eu coloquei essa música indígena, o Hanaraí, né? Até o final eu aprendo a falar esse nome. Eu selecionei aqui, aliás, eu não, né? Eu tô me baseando nas pessoas que estudam o comportamento de povos quando passam por tragédia. A minha inovação aqui, a minha contribuição aqui, a contribuição da minha pesquisa, foi analisar esse critério moderno num povo antigo submetido a uma tragédia duradoura, né? Normalmente se analisa a resiliência de povos modernos, porque é um conceito moderno, que sofre uma tragédia pontual, como uma guerra ou uma catástrofe da natureza ou alguma coisa pontual, né? A inovação da minha pesquisa é pegar esse critério, lançá-lo num povo antigo, ao qual eu tenho acesso apenas por meio de documentos históricos, e durante uma tragédia duradoura. O que explica a capacidade do povo judeu resistir a tamanha opressão?
e então você vai perceber como é que eles resistiram ao povo romano, ao ponto de enfrentar o povo romano na guerra, né, contra suas próprias autoridades. A rebelião do ano 60, 70 não foi encabeçada pelos sacerdotes, pela elite, por motivos óbvios, né? É um levante popular, ou seja, o próprio povo assume o protagonismo da sua própria libertação, e isso demonstra uma força muito grande, né? E por tanto tempo, né? Um povo antigo que resiste por tanto tempo ao ponto de peitar o povo romano na guerra. Ao falar desses critérios, eu também não estou falando aqui um juízo de valor. Eu não estou falando que Jesus aprova todas essas reações. Eu estou apenas olhando o povo e analisando o que é que tem dentro dele que lhe permite resistir, né? Bom, o primeiro é uma memória coletiva, a capacidade que um povo tem de sacar do seu passado exemplos, personagens, narrativas, feitos heróicos, que alimenta neles a coragem de resistir. Não apenas memória, eu vou desdobrar, né? Eu vou citar os 5 agora, depois eu vou desdobrar, mas só para você acompanhar meu raciocínio. Não apenas memória no sentido de lembrar, eu lembro do fulano, tal. Não apenas memória, mas os rituais, práticas, celebrações, festas é o segundo. Primeiro foi memória, segundo rituais. Rituais que atualizam aquela memória. Então você tem que prestar atenção nas festas dos judeus que estão narradas nos evangelhos. E se elas não forem narradas nos evangelhos, você então vai perceber por meio desta aula e dos escritos paralelos que estas festas estavam sendo observadas. Por quê? Porque um povo pressionado por um poder opressor se agarra à sua cultura. Então você já está entendendo o que é resiliência. Terceiro item, tradição oral. Essa memória ela não é passiva, ela é atualizada e ela é transmitida constantemente, de modo que as gerações futuras estão recebendo como herança a história deste povo. Nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca, né? Ou então nós somos angolanos, né? E nós temos na nossa história heróis, heroínas, dandaras, né? Tô lembrando aqui da Tatiana, né? Que é nossa, né? Os javalas que estão aí. Ou qualquer um de vocês podem pensar, né? Aqui na América Latina, por exemplo, né? Boliviano, mas somos bolivianos descendentes de povos andinos, né? Eu não sou apenas mexicano, eu tenho na minha história resistência, né? E aí você percebe também como que a quebra destes traços enfraquecem um povo, né? O quarto item, que é muito... O terceiro foi tradição oral, tá? Então é a transmissão disso, o valor, né? Mesmo que esse povo seja alienado, mesmo que a história seja revisionada, como está acontecendo no Brasil hoje, né? E acontece nos Estados Unidos, e acontece em qualquer país, seja para criar uma fantasia, seja para atacar a origem de um povo, você está transmitindo oralmente e resistindo a esta destruição, né? Os povos de fora sempre querem dizer que nós somos incapazes, que nós somos preguiçosos, que nós somos incapazes do nosso próprio progresso, que a opressão que eles exercem sobre nós é uma coisa boa para nós, né?
Eu vejo brasileiros dizendo, se não fossem os americanos, né? Se não fossem os europeus ajudar os africanos, né? Tudo isso é a tentativa de caçar a tradição de um povo. Isso também foi feito com o povo judeu. O quarto item, muito importante, é o sentido de história, né? Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Se tiver alguém me ouvindo que seja da área da história, da historiografia, da história como ciência, vai saber, e talvez concorde comigo, né? Espero que concorde, porque essa tese não é minha, né? Que os judeus deram uma contribuição, como é que eu vou dizer, exclusiva ao sentido de história. Os povos antigos, apesar de também contarem suas histórias, eles tinham um sentido de história diferente daquele que nós temos hoje. Os povos antigos pensavam na história como um evento circular e ligado aos deuses, né? O povo judeu, por causa da sua própria constituição, por causa da sua própria identidade e por causa da sua aliança com Yahvé, ou de Yahvé com eles, e por causa da história dos próprios patriarcas, é que desenvolveram a noção de história, linha cronológica. Essa noção de passado, presente e futuro, que nós caminhamos para um futuro, que esse futuro está em aberto e que ele deve ser realizado, conquistado, é uma contribuição científica dos judeus para a história. Então esse é um dado muito importante que nós podemos perceber aqui no povo judeu e que, com base no povo judeu, nós podemos fazer um julgamento, né, da nossa própria noção de história, né? Aqui é inevitável que eu, como brasileiro, latino-americano, né, lamente a nossa irresiliência por não termos noção de história. A nossa história é toda falseada, né? Ideologizada, para que nós não saibamos quem somos. E quando um povo não apresenta estas forças, a dominação sobre ele tende a ser mais completa, mais fácil, tá? O quinto item é um item que eu gosto muito, né? Eu poderia desenvolver outros aqui e tal, vou resumir nesses 5, que é o humor. E você vai pensar, cara, mas tem humor na Bíblia? Tem. Tem humor na Bíblia e fora da Bíblia. E quando um povo demonstra a capacidade de zombar, não apenas rir da própria situação, isso também é importante, está dentro do humor, né? Mas zombar do inimigo, né? Esta capacidade de zombar do inimigo, como Charles Chaplin fez com Hitler, por exemplo, né? E por isso todo ditador, todo déspota odeia os humoristas. Por quê? Porque os humoristas não caem na farsa do poder, né? O poder, todo poder é baseado numa mentira. Todo poder, pense nisso. Toda relação de poder opressor, desculpe, não é todo poder é baseado numa mentira. Toda relação de poder opressor que pressupõe alguém em cima e outro embaixo é baseado numa mentira. Então, o humor é aquela capacidade de desmascarar a mentira. É aquela pequena historinha do rei que vestiu uma roupa invisível, né? É uma fábula aí, não vou lembrar agora de quem é, vocês conhecem, se alguém lembrar, cola aí o autor, né? Alguma fábula universal, né, do rei que chamou um costureiro para fazer uma roupa para ele, não sei lá bem como que aconteceu, que o cara não conseguiu fazer a roupa e etc. E ele
faz o rei ficar nu e veste nele uma roupa invisível. E todo mundo acredita na história da roupa invisível. E o rei, feito de bobo, né, vai à rua desfilar. E todo mundo fica impressionado com a roupa do rei, porque o rei está desfilando com uma roupa invisível. Até que uma criança fala, o rei está pelado. E acaba com a farsa, né? Então o humor tem essa capacidade de... o humor tem essa capacidade de destruir a mentira, né? E por isso, normalmente, aqui no Brasil aconteceu isso, em todas as ditaduras acontecem isso, os ditadores não têm senso de humor. Então, quando a gente usa ironia na internet para combater a destruição do nosso país... É uma força. É um tipo de força, viu, gente? Não é maldade, não. Já está se defendendo por quê? Porque Bom, vamos então falar rapidamente sobre essas questões, mas de certa forma, eu acho que vocês já entenderam. Veja, o povo judeu... Na época de Jesus, né, no início do século I da era cristã, já era um povo milenar, um povo que já tinha uma história longa, né, de pelo menos 1.500 anos, digamos, né, daí para mais, não menos, e já tinha na sua memória coletiva, né, uma série de acidentes. Se você olhar, por exemplo, o próprio Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, você vai ver história de peregrinação, história de guerra, ameaças, divisão, cativeiro, opressão, pobreza, né? E também pontuado na história diversos heróis, né? Davi, Sansão, ia falar Dalila não, mas Samuel, né, os reis e tal, cada um com seus grandes feitos, né, os profetas, aqueles que deram luz ao povo e fizeram o povo reagir à tragédia. Desde 500 e tantos anos antes de Cristo, portanto quase uma história do Brasil inteira, ou melhor, mais do que uma história do Brasil inteira, mais de 500 anos, o povo judeu estava vivendo sem autonomia política. Desde que Nabucodonosor destruiu o reino de Judá, lá no ano 580 e bolinha antes de Cristo, que o povo judeu estava vivendo uma história de dominação, né? Sem autonomia política. E quando o povo se viu nessa situação de opressão, o que esse povo fez? Foi buscar na sua história, no seu passado, nos seus fatos heróicos, nas suas histórias, nas suas tradições, nas suas festas, nas suas leis, a sua identidade. Então, diversos outros povos circunvizinhos, contemporâneos do povo judeu, que não tinham as mesmas forças, foram assimilados. Então você pode pesquisar, por exemplo, onde está o egípcio? Você fala, tá lá no canal de Suez. Não, amigo, esse Egito que existe hoje não tem nada a ver com o Egito passado. Aí você fala, mas os sírios estão lá. Não, amigo. Os sírios que estão lá hoje não tem nada a ver com os sírios do passado. De modo que quase todos aqueles povos do Oriente que existiam nas páginas da Bíblia foram assimilados. O que significa assimilado? Foram levados para dentro de uma cultura dominante, assimilaram essa cultura no sentido de se tornar semelhante e acabaram desaparecendo, né? Isso é um fenômeno conhecido na história, né? O judeu, não. Por que o judeu preservou a sua identidade? Porque ele, ao invés de adotar a cultura dominante, adotar a cultura que ameaça extingui-lo como povo, sacou das suas memórias, da sua história, das suas tradições, esta capacidade de lembrar a um Deus
que chamou nosso pai Abraão e fez com eles uma aliança de futuro. E este futuro ainda não se realizou. Portanto, nós temos um motivo para continuarmos em pé. Esta capacidade de memória versus promessas, esta capacidade de memória versus promessa, criou a noção de história. Deu para entender? Sim. Então, a noção de história de um povo que tem um destino na história, destino entre aspas, que tem um projeto a cumprir, que tem um futuro a realizar, é uma contribuição exclusiva do povo judeu. Os demais povos, que viviam em ciclos, foram facilmente assimilados por essa vontade dos deuses, que era o criador dos impérios. Então era muito fácil um rei chegar com seus deuses e falar: os deuses me escolheram para governar o mundo. E se você não concordar, vamos colocar em guerra os meus deuses contra os seus deuses. Ora, se os meus deuses vencerem os seus, você há de convir que os nossos deuses são mais fortes que os seus. O que acontecia? Aumentava o panteão. O que é o panteão? A galeria dos deuses. Qual foi o povo capaz de dizer: não, nosso Deus é o Deus dos deuses. O nosso Deus é maior que todos os deuses de vocês. Ele prometeu ao nosso pai Abraão nos dar esta terra. E ele falou que em nós seriam abençoados todos os povos da terra. Portanto, nós temos um projeto de nação e nós não abrimos mão deste projeto. Então, repetindo, esta capacidade de lembrar e projetar, ou melhor dizendo, lembrar e ter esperança num futuro que está em aberto a vir, é uma força do povo judeu. E aí você vai lembrar, por falar em lembrar, né? Como que o Antigo Testamento bate nessa tecla. Lembra, ó Israel, lembra do Senhor teu Deus. O Senhor é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tudo isso são memórias, memórias de um povo. Nós, cristãos, também somos convidados a lembrar do nosso Cristo, lembrar dos primeiros cristãos, lembrar dos mártires da história, lembrar dos grandes teólogos, dos grandes santos, dos grandes homens e mulheres da igreja. Esta galeria de testemunho é parte da nossa fé, né? Então nós cristãos herdamos esta força e deveríamos ser resilientes a toda dominação, né? Deveríamos ser resilientes a toda dominação. Por outro lado, se o poder opressor conseguir capturar esse acervo de memória para ele, aí a dominação é completa, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu falei para vocês, vou falar rapidamente agora dos rituais, né? E quando eu falo rituais, estou falando de festa. E quando nós falamos de festa, você pensa na festa da igreja, né? Na quermesse. E você acha que as festas dos judeus era uma coisa assim, meio aniversário da igreja, né? Aquele bolo enorme, né? Refrigerante para todo mundo, né? Ou almoço da igreja que as irmãs fazem e tal, não sei o quê. Depois não sobra lá para os últimos, né? Aquela coisa, né? Aquela coisa assim. Ou então uma grande família, né? Faz aqueles grandes almoços e tal. Você pensa que é uma coisa mais ou menos assim, mas não é. Não é. Inclui comes e bebes e alegria.
né? Mas, na verdade, os rituais cumprem, as festas, que fazem parte dos rituais, cumprem um papel importantíssimo de atualizar a memória. Eu vou dar um exemplo aqui da Páscoa, né? A Páscoa para nós hoje é coelhinho, né? Coelhinho, chocolate, etc. Uma festa comercial. Não, nós cristãos temos a Semana Santa, a semana, etc. Tem os jejuns, tem a coisa da igreja, tem as peças de teatro e tal. Tá, beleza. Para o povo judeu, não era nada disso. Para o povo judeu, era uma festa altamente subversiva. Porque a Páscoa não era uma festa religiosa, nesse sentido que nós usamos. Era uma festa política. Era uma festa revolucionária. Era uma festa que comemorava a vitória de um bando de escravos contra o maior império da época. De modo que quando o povo judeu se mobilizava em relação a Jerusalém, lembrando dos seus heróis, lembrando do seu passado glorioso, lembrando das promessas, das profecias, do grande Israel, cantando salmos de libertação, os dominadores ficavam com o nervo à flor da pele. O Pilatos subia para Jerusalém, ele não morava em Jerusalém. O que ele estava fazendo lá quando Jesus foi crucificado? Eles subiam para lá. Tropas militares cercavam Jerusalém, entravam em Jerusalém, tinha uma fortaleza do lado do templo. Por que esse excesso de cuidado? Porque era um momento altamente perigoso. Era altamente perigoso que um bandido se infiltrasse no meio, algum zelote, algum bandido, né? Protegido pelo próprio povo, que vinha do norte, vinha de todos os lugares do império, lembrar das promessas do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, lembrar do filho de Davi que estava para se manifestar. Então, estas festas, meus irmãos, mantinham viva na memória do povo quem eles eram. E por causa disso, eles podiam zombar dos romanos e manter seu orgulho nacional, seu nacionalismo, seu etnocentrismo, mesmo que os romanos considerassem os judeus o quinto dos infernos, como diziam os europeus em relação ao Brasil, né? Os quintos dos infernos. Mesmo que o povo romano se considerasse o povo top, né? O americano, o europeu da época, né? Aquele povo supremo, ariano, né? Mesmo que eles considerassem o judeu a escória da escória. Tem um discurso de Cícero, grande senador, político, filósofo romano, que ele fala claramente que o sírio e o judeu era bom para a escravidão. Fazer o quê? É gente boa para escravizar, não presta para nada, não tem nada a contribuir. Isso era o que o romano pensava. Mas você acha que o judeuzinho se achava pouca coisa? Basta ver quando Pedro entra na casa de Cornélio. É um centurião, amigo, que está chamando um pescador galileu na casa dele. E Pedro chega na casa dele cheio de dedos, dizendo, olha, você sabe que a minha lei não permite entrar na casa de um homem impuro, mas Deus me mandou aqui, então fala logo o que você quer para eu voltar para o meu ambiente puro, né? Então, essas notas deixam a gente perceber como o povo judeu tinha forças de resistência, né? Bom, o que eu falei sobre tradição oral e sobre história, você já percebeu, eu não vou gastar muito tempo aqui, apenas para você pensar o seguinte.
quando um povo é pressionado, quando as formas de vida vão se tornando apertadas, escassas, quando ganhar o pão vai se tornando difícil, este povo é empurrado para descobrir suas forças internas. Feliz o povo que descobre na sua etnia, na sua tradição, nos seus valores, na sua história, no seu passado, forças para resilir. O que é resilir? É tomar esta força opressora e transformá-la desculpem, e transformá-la numa força que o impele a se tornar ainda mais forte. E infeliz do povo que não tem história. Infeliz do povo que não conhece seu passado, não conhece seus heróis. Seus heróis são todos romanos, né? Meus heróis estão todos mortos, todos presos, né? Nós mal conhecemos os personagens da história do Brasil, da história da América Latina, os grandes revolucionários, os grandes libertadores, os grandes sonhadores, utopistas da América Latina. Tudo isso nos foi cortado, né? E se são lembrados, são ridicularizados pelos dominadores. E a elite dominada ajuda a ridicularizar estas memórias. Por quê? Porque enquanto um povo não tem memória, enquanto um povo não tem memória, este povo é facilmente dominável, assimilável. Exatamente. Queria falar aqui um pouco sobre esta nota do humor, que o judeu manteve esta capacidade de ridicularizar o inimigo. Então, tem alguns exemplos aqui, né? Eu não vou gastar tempo olhando na Bíblia isso, mas a Bíblia às vezes fala do zombar, né? Ele fala do não zombar, né? Tem zombaria que não se deve fazer, mas ela fala, por exemplo, que Deus zomba do inimigo, né? O Senhor zomba do ímpio, né? O que isso está nos ensinando? Está ensinando que Deus, lá do céu, o salmista diz exatamente isso, né? O ímpio se arvora, vem com a sua força, com as suas armas, ele estica o seu arco e tal. Deus lá de cima ri dele. Então nós temos um Deus que zomba do inimigo. E o povo judeu aprendeu isso. Então, em alguns traços da história, você vai ver que o povo faz festa diante do inimigo, que o povo se alegra diante do inimigo. E às vezes também o povo judeu lamenta estar sofrendo zombaria, dizendo: ó Deus, nossos inimigos zombam de nós. Então socorre, porque eles estão zombando de nós, e ao zombarem de nós, estão zombando do Senhor, né? Então o povo de Israel mostra esses traços, né, estão presentes. Eu vou contar aqui um exemplo que ocorreu no ano de 66, quando um governador, sucessor de Pilatos, chamado Floro, nome romano, resolveu, muito perverso, muito corrupto, muito truculento, resolveu tomar o ouro do templo, coisa que ninguém se atrevia a fazer, nem Herodes, nem ninguém, porque mexer ali era mexer numa caixa de marimbondos. Resolveu dizer: eu quero esse dinheiro para colocar a serviço do império. Que mania vocês têm de guardar? Quem vocês estão achando que são? E eles foram fazer isso, o povo reagiu violentamente, aliás, violentamente não agressivamente, reagiu fortemente. O povo não reagiu com violência. O povo reagiu protestando, ameaçando fazer uma arruaça contra o governador. E o governador, então, fez aquilo que todo ditador faz, mandou sentar o porrete, mandou fuzilar, né? E o povo, então, para não
aumentar a carnificina, armou um golpe de zombaria contra o governador. Colocou diversas pessoas com sacolas na estrada e na cidade, recolhendo donativos para o governador, como se fazia com os miseráveis da terra. O governador ficou furioso e reagiu mais violentamente ainda. Então, esses golpes de humor o povo judeu fazia. Por exemplo, quando algum zelote ou algum terrorista era preso e era submetido à tortura, ele ria da tortura e morria rindo. O Joséfo conta isso, né? De certos terroristas que poderiam fazer o que quisesse com o cara, poderia torturar, fazer o que quisesse. Ele morria rindo, mas não dava o braço a torcer. Esta capacidade de zombar até da morte torna a dominação desse povo impossível. Tem um outro caso, na guerra também do ano 66 a 70, que os judeus estão todos amotinados lá no território do templo. Veja, Jerusalém é uma fortaleza, uma cidade murada. Dentro de Jerusalém tem a muralha do templo, o muro da lamentação que está lá até hoje, quando existia, né? Então, o templo era uma fortaleza dentro de Jerusalém, fortaleza da fortaleza. E ao lado do templo tinha uma terceira fortaleza, a fortaleza Antônia, né? Todos esses aparatos estavam tomados pelos judeus e os romanos cercando Jerusalém, tentando levar os judeus ao desespero. Os judeus, ao invés de clamarem por misericórdia, como o general romano esperava, fazia piada e armadilhas com os romanos para quebrar o moral da tropa. Então o Joséfo conta um caso que os judeus fingiram estar lutando entre si. Quando os romanos viram isso, pensando, é agora, vamos tomar Jerusalém. O general Tito desconfia da armação e fala para os romanos não entrarem na cidade. Quando mais alguns romanos lá na ponta desavisados entram. Quando entram, os judeus se voltam contra eles e fazem uma arruaça com eles, perseguem eles, zombando, fazendo gritos e festa. E o Joséfo registra essa frase do general Tito. Que é isto? O que é isto? Embora reduzidos a desespero, eles continuam armando emboscadas para nós, se unem e zombam de nós. Então eu queria destacar esse aspecto do humor, né? Porque os opressores não suportam um povo altivo. Um povo capaz de rir é um povo impossível de dominar. Então são alguns aspectos que eu queria colocar que o povo judeu sacou, né? Só descobriu que tinha essas forças só aparecem quando um povo é submetido à opressão. Agora, esse povo tem que entender que a situação dele é de opressão. A classe média no Brasil, na América Latina, em todos os países pobres, é como é que eu vou dizer? A classe traiçoeira, né? A classe média é a culpada de tudo. Ela é a que apanha dos ricos, é criticada pelos pobres, é a mais saqueada pelo governo. A classe média é o furo do balão, né? Porque ela não sofre pesadamente a opressão, também não desfruta alegremente da riqueza da elite, mas ela atua como um tampão, né, que acolchoa, né, que atenua estas forças populares. Por isso a classe média
é, digamos, a classe a ser conquistada, né? Enquanto a classe média não se entender como pobre, trabalhadora, como parte do povo, né? Ela não é elite, ela é povo, mas ela odeia ser chamada de povo, né? Enquanto ela não tomar consciência, né? Ela vai ser aquela válvula de escape, né? Que não permite o povo mais oprimido, descobrir estas forças. Então, por que o povo pobre tende a ser mais solidário? Porque eles sofrem mais pesadamente a opressão. Né? Veja, por exemplo, o povo da rua. Né? O povo da rua, às vezes, andam em grupos, né? Compartilham tudo. Né? Ele não é capaz de comer o pão, 2 pães, enquanto o companheiro de rua dele está passando fome. Ele não tem por que guardar. Né? Quem guarda é a classe média. Né? É a classe média que acumula, porque ela quer ser rica. Né? E ela foi cooptada, então, por esse jogo de coisas. Mas estou falando isso apenas para fazer uma ponta com o a nossa realidade, a nossa situação. No mundo de Jesus, não tem esta classe intermediária. Né? Ou você se vende para a elite, ou você está na pobreza. E então a pobreza, que é 95% da população, está sempre como uma panela de pressão a explodir. E estas forças internas do povo judeu, os romanos não conseguem quebrar. Não conseguem quebrar. A pergunta que fica, então, é quais são as forças do povo brasileiro? Quais são as forças do povo argentino, do povo chileno, do povo boliviano, do povo caribenho, dos povos originários, né? Esse indigenista que morreu e que estava cantando uma música indígena com os próprios indígenas, estava fazendo esses indígenas lembrar quem eles são, porque isso foi castrado neles. Eles representam para a nossa sociedade brasileira o resto do resto do resto, que de acordo com a fala deste ser abominável que nos governa, disse que eles só existem porque nós brasileiros não fomos eficientes como outros povos, senão nós teríamos resolvido este problema indígena. Então, pessoas como esse Bruno Araújo Pereira, ou Pereira Araújo, e o Dom Philips, estavam ali para dizer: vocês são um povo, vocês têm valor, vocês estão aí, vocês têm resistido há séculos, há milênios, vocês têm força, resistam. E reativando as memórias. As memórias, as tradições. E às vezes são as missões evangélicas, protestantes, que vão lá ajudar a castrar as forças desse povo. Também. E torná-los, então, domináveis. Então, as missões evangélicas também têm que ser revistas. Porque todas as missões, generalizando, obviamente, vieram para cá a serviço da colonização e da dominação. Esta missão fracassou. Nós temos que descobrir o Cristo dos palestinos, o Cristo do povo oprimido. E por isso os crentes e as grandes corporações evangélicas odeiam a teologia popular. Tem uns comentários aqui. A Ildes está dizendo: a revolta dos escravos malês tem similaridade. Imagina, claro. Escravos deportados porque a elite não suportou a revolta. A Ildes, minha querida irmã, quem sabe das revoltas dos malês? Quem é que sabe nesse Brasil? Você está aí redescobrindo, né? Memórias e forças. Quem é
Faça uma pesquisa, né? Quem é que sabe sobre isso? Nossa história foi recontada, para que a gente não tenha memória. Ela está dizendo ainda, a elite brasileira nos idos de 1838. Exato. As diversas forças. Nós somos taxados hoje como cordiais, que significa facilmente domináveis, amistoso. O povo brasileiro é da paz. O povo brasileiro é da paz, né? As nossas reações foram omitidas da história, né? Sim. As forças do povo foram castradas, né? Para que esse povo nunca reaja, né? Lembrando que, em nome da religião. Lembrando que em 1838, o mesmo lema da elite e do povo integralista era Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Os fascistas tinham esse lema. No início do século XX, né? 1930 e pouco. Sim, ela falou 1838. Exatamente. Mas eu lembrei disso. Sim. Tem comentário aqui também do... Eu quero falar ainda um pouquinho sobre multidões, tá? O Elton comentou sobre resiliência, o Elton e o Celso. Mostrar que a resiliência é resistência, perseverança, superação e fortalecimento é ótimo. Eu penso que seja isto mesmo. E para ser resiliente é necessário reagir à opressão. Isso. Eu tive uma experiência horrível no ambiente de trabalho, onde havia exploração, constrangimento e humilhações, e o discurso dos patrões era que deveríamos ser resilientes, ou seja, sofrer e não reclamar, apanhar e não sentir dor. O conceito de resiliência foi sequestrado, deturpado e usado para explorar, que é próprio do sistema capitalista. Isso. Aí está a questão, Elton. Veja, a dominação é tão truculenta que ela se apropria das forças e das capacidades de sobrevivência do povo oprimido. Então aqui fica um ponto muito claro. Resiliência é uma força interna do povo que está sob opressão. Não é instrumento do opressor. O opressor não tem o direito de se sequestrar, gostei dessa palavra, de se apropriar dessas forças internas para torná-las produtivas para eles. É o contrário. Resiliência é um povo que se apropria do poder da opressão e faz com que essa força trabalhe em favor dele e contra o opressor. Então, veja a que ponto nós chegamos, né? O opressor se apropriando desta força, né? Para fazê-la trabalhar a favor da opressão. Isto é o oposto da resiliência. Resiliência é uma capacidade que a gente descobre sob opressão, que se volta contra o opressor. A gente pega... quem entende de mecânica e tal, de repente poderia dar um exemplo bacana sobre isso. Você usar uma força contrária, por exemplo, a navegação. A navegação. Ventos contrários que te impelem para frente. Ou seja, você está usando uma força, um poder, força, né? Não poder, uma força do vento que está vindo contra você para te fazer gastar energia e você a maneja e a faz trabalhar a seu favor. Mais ou menos essa é a ideia. Né? Você capta a energia do opressor e a faz transformar. O que o povo judeu está fazendo aqui? Os romanos estão apertando conosco, nós vamos mais fundo ainda nas nossas memórias. Estas memórias foram recuperadas com tanta força que fizeram o povo judeu bater nos romanos. De onde eles tiraram essa força? Da opressão. Se tivesse uma classe média, abastada, tranquila, eles teriam feito assim para os romanos. Ai, graças a Deus, né? Está tocando na gente. Nós podemos plantar, colher em paz. Os romanos são instrumentos de Deus, né? Ungido de Deus, né? E tal, entende? Então, a classe média, de certa forma, é esse motor que coloca a opressão
confortável. Né? Ela gosta de ser oprimida, meio que digamos. Normaliza, né? Porque ela usufrui disso. Né? O Celso diz ainda... Sumiu a minha tela, meu Deus. Só um pouquinho. Vamos... Só um pouquinho, só um pouquinho. Enquanto isso eu tomo uma aguinha. É uma experiência também do Celso sobre resiliência. Sim. Mas que fique bem claro isso, tá? A resiliência é uma força do povo, daquele que está desprovido dos meios de poder. Na minha própria realidade, tive o contentamento de ouvir sábias palavras deste expositor. Ele me disse que era preciso resistir ao sistema opressor, que no meu caso estava configurado no trabalho telepresencial, na figura de uma chefe muito autoritária. Pude sentir que a resiliência desenvolvida foi com base nas atitudes pacíficas de Cristo. Isso. Pode-se ser resiliente, mas também ser pacífico. Ou seja, enfrentar o autoritarismo, a tirania, a opressão com base em princípios de Jesus que desmontem qualquer mecanismo opressor. Aí você matou a questão, Celso. Aí você matou a questão. Por quê? Porque Jesus Cristo não vai usar a violência dos zelotes. Mas como a Marlene perguntou para mim esses dias, né? Tá, mas então Jesus vai fazer o quê? Agora nós vamos descobrir um poder maior do que 12 legiões. E que está com quem? Com o povo. Com o povo. Por isso Jesus fala ao povo. Né? Jesus não fala com os centuriões, ele não está... o grande público de Jesus não são a elite, são as ovelhas perdidas, aqueles que estão baratinados debaixo da opressão, procurando forças para reagir e não encontram, porque seus líderes bandearam-se, né, para a opressão. Último comentário, a Marlene diz assim: eu tive que ir para a faculdade teológica para aprender que os brancos europeus não eram bonzinhos com os indígenas. Ah, sim. E a Celi Xavier diz: precisa acordar para a vida e botar o pé no chão. Eu espero, meus irmãos, eu acho que nós, brasileiros, latino-americanos, né, todos nós, temos forças internas que estão sendo sequestradas, como o Elton falou, sequestradas por aqueles que caçam com 2 S's, né? Não é caçar de floresta, não. Caçam os nossos meios de vida. Que mesmo numa terra riquíssima como essa nossa, torna a nossa vida miserável. Faz a gente consumir todas as nossas forças se nós quisermos viver dignamente, pagar o aluguel, pagar a prestação da casa própria, pagar a gasolina e viver sem medo de se tornar miserável. Né? Eu espero que o povo brasileiro resgate na sua miscigenação, nas suas origens africanas, nas suas origens migrantes, nas suas origens aborígenes, resgate forças que o opressor nem tem ideia. Porque o opressor ele não entende essa linguagem. Por que Jesus não pregou para César? Porque estes caras, esses que estão aí aliados com o poder, inclusive os pastores, toda essa turma que se tornou aliada dos poderes opressores, nem sabem o que é o Evangelho. Eles podem até citar o Evangelho, pregar o Evangelho, citar versículos bíblicos, como esta besta que nos domina cita. Mas nem sabe o que é dizer. Seus olhos estão cegos, seus ouvidos estão surdos, seus corações estão endurecidos. Mas um só, pequenino, Galileu, um só, na rua, pobre, sem nada, um só que descubra o poder do Evangelho é ingovernável, indominável. Por que é que o Império Romano foi comido por dentro pelo povo de Jesus? Porque o poder que Jesus desencadeou é indominável.
é indominável. Tem mais um comentário da Marlene sobre isso, que ela diz: na escola aprendi toda a minha vida que eles ensinavam, acho que é uma musiquinha, ensinavam os índiozinhos com amor e carinho, musiquinha. Sim. Era uma música que cantávamos na escola, quando eu era pequenininha. Sim. Fiquei tão surpresa quando estudei história da igreja na América Latina. Eu fui me cair em si, não cair em si não, né? Cair em mim, nos meus idos lá dos anos 90, quando ainda estava fazendo a escola teológica, né, que a Irene fez, a Marlene também, dando aula para índios caiuás, guaranis caiuás, e dando aula numa escolinha primária, dando aula de geografia, caiu para mim a matéria do descobrimento do Brasil e falar sobre os índios. Ali, cara, a realidade me estapeou e eu fui obrigado a contornar aquelas páginas, né? Acho que só o professor tinha livro, era uma escolinha missionária muito pobre. Eu fui obrigado a contornar aquelas páginas e contar a história de outro modo, de um modo amigável para eles, falando deles e tal, né? E no final da minha estada lá, a missionária, que era alemã, falou: Eliseu, eles gostam de você. Você chama eles pelo nome, você os tratou como pessoas iguais, né? Quando eu e a Irene nos casamos, 1 ano e meio depois desta experiência, eles mandaram para nós cartinhas escritas, porque já tinham aprendido a ler e escrever, e mandaram uma purunga ornamentada como um presente, né? Então, depois disso, não tem nada a ver comigo, tá? Mas depois disso é que foi explodir na mídia nacional o profundo drama deste povo que se tornou tão depressivo que passou a se suicidar eu não vou dizer em massa, mas eles adotaram o suicídio, né, como única válvula de escape. Aí o cara aqui, o branco, né, o branco missionário, foi pesquisar a história desse povo. Por que eles eram tão depressivos? Eles precisavam de Jesus, né? Porque Jesus podia tirá-los da opressão. Aí o que eu descobri? Que nos idos lá do Getúlio Vargas, para evitar a invasão do Mato Grosso do Sul, evitar uma guerra do Paraguai, evitar alguma coisa nesse sentido, alguma invasão, alguma tomada daquele território, houve distribuição de terra ali. Então, muita gente do Nordeste, assim como foram depois para a Amazônia, para o Acre, etc., morrer lá de febre amarela, desamparado e tudo mais, muitos vieram para o Mato Grosso do Sul, receberam terras lá. Oh, que bonitinho, o pai dos pobres, Getúlio Vargas deu terra para o povo. Deu terra para o povo, mas não deu os meios para esse povo viver lá. O que aconteceu? Os latifundiários, né, a classe média alta foi para lá, comprou essas terras a preço de banana, montou latifúndios gigantescos, né? E hoje o Mato Grosso do Sul é um estado que tem mais boi do que gente, e aqueles antigos nordestinos são empregados desses latifundiários ou são pequenos sitiantes que lutam para viver, né? Agricultura familiar. Para fazer esse rearranjo de terra, qual foi a ideia do governo? Vamos acabar com os índios. Ou então vamos remanejar os índios. Vamos fechar os índios em pequenos parques e eles, então, que vivam ali. A tragédia estava feita. Eles caíram na embriaguez, caíram na depressão, eles eram um povo considerado inferior até pelos outros índios, que ainda tinham forças para resistir. Os índios terenas, os índios caigangues, mas os caiuás eram o fim da linha. Como é que faz para socorrer esse povo agora?
Ora, manda missionários para lá. Nada contra os missionários. Eles salvaram muita gente. Esses indígenas hoje lá são mestres e doutores, governam a vila deles. Mas os brancos foram resolver um problema criado pelos próprios brancos. Nós, brancos, nunca pudemos entender que a terra para aqueles caiuás era sagrada. E que não basta tirá-los dali e pôr aqui. Eles não assimilam isso. Portanto, nós criamos uma tragédia e depois mandamos missionários para resolver as tragédias que nós criamos. Ora, enquanto nós não revisarmos este uso da fé cristã como instrumento de dominação, o evangelho será como sal sem sabor, que não presta para nada a não ser pisado pelas pessoas, ou a nossa luz será escura, ela não mostrará caminhos de vida para ninguém. Nós hoje fazemos isso não para, eu não estou aqui criticando os missionários, estou fazendo uma autocrítica, porque agora nós temos condições de saber desta autocrítica. Muita coisa missionária foi feita corretamente. Às vezes os missionários foram usados politicamente. Né? Eles estavam com a boa intenção, eles queriam, imagina, por que alguém sairia da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Suíça, para vir morar numa vila indígena? Claro que eles tinham boas intenções, mas eles estavam dentro de um esquema que era muito maior do que eles, e às vezes eles foram usados, como o Elton falou, né? Eles foram usados para trabalhar em favor da destruição daquele povo. Né? Claro que hoje tem missionários como esse Bruno Araújo e muitos outros, né, que estão fazendo o trabalho contrário, resgatando a cultura daquele povo e dizendo, não, na sua própria cultura há elementos de libertação, há elementos evangélicos. Né? Bom, eu não vou falar sobre multidões hoje, porque é um capítulo muito importante, eu não quero falar correndo, então podemos gastar o tempo com as informações. A Marlene trouxe um aspecto importante que eu acho que realmente acontece aqui no Brasil, que ela diz assim, como eu estou do lado de fora, eu posso ver um pouco melhor. Um dos problemas com o nosso povo brasileiro é que a pessoa se sente branca. A pessoa está cheia de sangue indígena e negro dentro dela, mas só porque tem a pele clara, ela se considera caucasiana. Verdade. Estou dizendo isso porque se a pessoa não se sente com nenhuma conexão com esses povos originários, não cai a ficha delas. Exato. Aqui nos Estados Unidos, no povo em geral, é melhor é melhor essa questão de entendimento do povo com sua própria miscigenação. Aqui quem é misto, assim como eu, por exemplo, não fica se considerando caucasiano e atuando como se negros e indígenas nada tivessem que ver com elas. Exato. Aqui para nós isso foi um projeto de branqueamento, né? Um projeto de branqueamento. Então, a nossa miscigenação, na verdade, é algo ainda a ser tratado, né? Nos Estados Unidos, obviamente, foi tratado de modo diferente. Aqui se tentou a cordialidade, né? Mas é um problema ainda não passado a limpo. Nós somos levados a admirar, né, a europeidade, né, a pele branca. Né, isso é resquício de séculos de ideologia. Né. Agora, veja, o povo judeu praticou, por isso que eu falei no início, né, eu não estou fazendo juízo de valor sobre estas forças. Tá? Eu não estou dizendo que Jesus abençoou todas essas forças, porque esta autodefesa do povo judeu os levou a um etnocentrismo e a uma discriminação também contra os povos não judeus, que é o que o judeu faz hoje lá em Israel. Né? Então veja, quando você sofre discriminação, você desperta forças em você de também discriminar o outro. Lembra que eu falei que
A opressão desperta forças de solidariedade, mas também desperta forças de imitação da opressão. Então, o branco aqui brasileiro, mesmo que ele não tenha sobrenome italiano, ucraniano, não sei o que, seja um branco miscigenado, ele sabe que a pele branca aqui tem mais valor do que a pele mestiça, parda, morena, mulata. Todas essas palavras foram criadas para disfarçar nossa relação com os povos originários. Então, por exemplo, aqui na América Latina é muito comum, por exemplo, na Argentina, no Chile, na Bolívia, que aqueles descendentes de europeus se sintam superiores àqueles descendentes dos incas, dos... quem que era o povo aqui da... os incas, né? Aqui do Peru, da Bolívia, os índios. Por exemplo, Evo Morales, que tem cara de índio, é altamente desprezado. E a Jeanine Áñez era a restauração, né, do governo europeu, da Bíblia, né, e tal. Por quê? Porque quando já se viu um índio governar um país, então estas discriminações são fortíssimas aqui entre nós. Né? Agora, nós deveríamos, como a Marlene está dizendo, reconhecer nossa identidade multiétnica, multirracial, multidiversa. Né? O que nós aprendemos? A reproduzir a discriminação. Né? Então, eu tenho sangue indígena, eu, Eliseu, sei que eu tenho sangue indígena, africano e europeu. Certeza disso. Eu tenho tios mulatos, minha avó era negra, a minha bisavó era índia. Então, eu tenho certeza disso. Né? Essa miscigenação oculta uma profunda violência. E aquele que sai com a tez parda ou branca sabe que ele vale mais e que ele tem mais facilidades num país que tem morenos, moreno claro, moreno escuro, moreno mulato, negro, negro retinto, etc, etc. Né? O que nós estamos fazendo? Reproduzindo a discriminação que veio do opressor, veio do colonizador. Mesma coisa nos Estados Unidos, né? Onde o latino, o hondurenho, o guatemalteco, o mexicano, o haitiano, cada um tem seu valor dentro desse mercado racial. Né? Se você é caucasiano, você tem um valor. Ora, quem foi que estabeleceu isso? Se não é uma ideologia de dominação. Ou você acha que os negros na África se sentiam inferiores por natureza? Ou os nossos índios aqui, só porque eram pacíficos, se sentiam inferiores aos portugueses? Claro que não. Essa ideologia teve que ser implantada. Né? Isso não é natural. Isso foi implantado. O que nós fazemos como povo latino-americano? Absorvemos isso e reproduzimos internamente. Né? Tem um ressentimento muito grande no Brasil. Por que o Brasil não reproduz o imperialismo americano junto aos demais países da América Latina? Há um ressentimento muito grande no Brasil porque o Brasil, em governos populares recentes, perdoou a dívida de países pobres aqui. Porque a nossa elite queria que o Brasil reproduzisse sobre esses povos pobres, né, os paraguaios, os bolivianos, os peruanos, os pequenos países da América Latina, o massacre que os Estados Unidos fez na América Latina. Então, o Brasil também foi cooptado. Ou você se alia ao império, ao romano atual, e reproduz e facilita a dominação da América Latina, ou você quebra isso e se adere a esse povo e fala, não, vamos crescer juntos. Nós somos todos latino-americanos, vamos crescer juntos. A América Latina tem que achar caminhos unidos. Nós somos todos um povo só. Né? Mas a nossa elite brasileira odeia isso. Por quê? Porque isso a distancia da Europa, caramba. Ela quer ser europeia. Ela quer ser canadense, norte-americana. Ela não quer ser latino-americana.
A Marlene diz assim, minha mãe era branca, descendente italiana, e meu pai negro. Isso. Nem eu não sabia também. No meu registro de nascimento, na minha raça, está escrito branca. Essa semana mesmo, em uma conversa com uma colega de trabalho que é birracial como eu comentei isso e ela ficou boquiaberta. O Brasil teve diversas formas de lidar com isso, né? Todos esses termos que eu falei, moreno, pardo, mulato, né? São para disfarçar a nossa vergonha de ser miscigenado. A Marlene é um eufemismo. Disfarçar exatamente o termo, exatamente isso que você falou. Exato. O Celso comentou, não, a Ildes também fez um comentário. Tá difícil, viu, gente, de achar aqui, então tenham paciência. Eu falei isso na sexta-feira, eu vou falar de novo, né? Às vezes é difícil operacionalizar aqui o chat. Ele está misturando os comentários no meio dos que eu já li, fica complicadíssimo. E aí, se eventualmente teu comentário não for lido aqui, eu vejo depois e respondo. A Ildes diz assim, a elite branca brasileira continua nos vendo, aos negros, como propriedade. Jamais aceitaram as nossas lutas contra a opressão. Por isso a nossa luta contra a opressão continua e somos resilientes. Por isso se continua a chacina do povo negro e por isso a elite brasileira tem horror a essa tomada de consciência, né? Ao orgulho da cor da pele, né? Nós ainda falamos, aquela moreninha ali, né? Nós disfarçamos isso. Isso que eles se falam, é preto e negro. Sim. Eu sou preta e tem negra. orgulho da sua cultura, né? O Celso diz assim, o grande advogado Luiz Gama era filho de uma líder da revolta dos malês. Gama foi resiliente, foi vendido pelo próprio pai como escravo. Foi mandado para uma fazenda em Jundiaí. Histórias que nós não sabemos. Alfabetizou-se por resiliência própria e dedicou a vida a libertar seus irmãos e irmãs da opressão escravista. Memórias que nós, brasileiros, temos que nos apropriar. Né? Então, a aula de hoje foi para mostrar o povo, as forças internas do povo. O povo mesmo, nós, aqueles que não têm poder político, poder militar, poder econômico, o povo comum que luta para viver, né? Mostrar estas forças. E daí, naturalmente, vocês percebem como nós podemos aprender com estas coisas, né? Com essas características, a também fazer resistência. A Denise diz assim, nossa, essa aula me deixou tão emocionada que eu nem consegui comentar antes. Olha só. Emociona a gente também, Denise. Verdade. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Veja, essa aula que eu dei hoje, ela fica invisibilizada no Evangelho. Por quê? Porque fica parecendo que Jesus é o protagonista. O que eu estou mostrando para vocês é que não é. Jesus é um homem do povo, os apóstolos são um homem do povo. Nós temos que fazer essa história reversa, né? Eles se tornaram importantes depois. O evangelho foi escrito depois, quando eles já eram importantes. Nós estamos naquela época em que Jesus é um peão qualquer. Pedro, Tiago, João, Maria, Madalena, Isabel, Joana, Francisca. É povo comum, povo que está lutando para reagir. Então é uma radiografia das forças internas de um povo com o qual Jesus dialoga. Então agora você vai perceber o seguinte: se Jesus tivesse falado, se te bater na face direita, vira à esquerda, se fosse isso que Jesus tivesse querido dizer, as pessoas teriam pulado no pescoço de Jesus e linchado ele. Deu para entender agora aonde nós vamos chegar? Então, as palavras de Jesus agora terão que ser enquadradas, emolduradas dentro deste povo que está buscando forças para resistir. Aí eles seguem Jesus. Aí Jesus chega lá no deserto e fala, cadê o fulano? Tá preso. Poxa vida, tá preso por quê? Dívida. Gente, não se preocupa. Se preocupa. Entrega tudo para eles, entrega tudo. Perdeu a terra, entrega tudo para eles. Mas os caras são violentos, Jesus. Eles chegam batendo. Deixa bater. Deixa bater. Irmãos e irmãs, eu vou terminar a aula aqui porque estourei na trave, né? A Irene ainda vai ler alguns comentários. Se Jesus tivesse dito isso para nós teríamos falado, né? Não vou aceitar esse apelo, não.
O Espírito não testificou no meu coração. Nós iríamos ouvir isso como abobrinha. Vamos falar a verdade. Abobrinha. Ninguém dá a cara a tapa. Vamos. Esse é o ponto. Né? Se Jesus diz isso para aquele povo que está lá na favela apanhando da polícia todo dia, sendo xingado, ultrajado todo dia, eu te garanto que aquelas mães pulam no pescoço de Jesus e o matam. Garanto para vocês. Digo isso imaginando o sofrimento causado. Eles pulariam nesse homem e o matariam. Então não é isso que Jesus quis dizer. E essa aula de hoje deixa isso muito claro. Isso significa o evangelho de Jesus sendo usado para oprimir. Isso é outra coisa, isso não é o evangelho de Jesus. Pois é, eu queria achar um comentário aqui, um comentário de José Carlos, que ele diz assim: aqui no Nordeste, onde o Inominável chama todos de Paraíba, isso, da qual eu faço parte, precisamos de missionários originais, nazarenos. Isso. Alguém que saiba enfrentar isso e chame isso pelo nome certo, né? Eu me lembrei agora também, você falando isso daí, me lembrei agora também essa força que essa besta inominável está fazendo para civilizar o índio. É uma forma de destruição, né? E nós, quando estivemos no Chile alguns anos atrás, a gente viu como a ditadura Pinochet se esforçou o máximo para destruir a identidade dos povos originários que ainda resistem. O sul do Chile é dominado por um povo originário chamado Mapuche, né? E eles fizeram de tudo para destruir a força deste povo. Felizmente não conseguiram e, até onde sei, a presidente da Assembleia Constituinte do Chile é uma líder Mapuche. Além de ser mulher, né, é Mapuche. Então há resiliência aí, há forças de resiliência. E nós vamos ver como Jesus vai lidar com estas forças. Temos que terminar, né? Mais algum comentário? Próxima aula eu quero falar sobre a força das multidões. Que você acha que as multidões estão fazendo piquenique, querem ver mágica no deserto. E eu quero falar sobre a força deste povo que assume sua contingência e vai para cima dos líderes, né? Ela se movimenta. E como esse movimento causa horror às autoridades. A Tatiana diz: a elite branca em toda parte do mundo acha que tem que combater os negros, os pretos, pois se for em Portugal, o descurado será o mesmo, se for para a Alemanha, de igual modo. A ideologia do século XVI, XVII, XVIII, né, foi muito bem plantada, ela se apropriou das nossas forças e as usa contra nós. Talvez não combater, mas assim, porque tá estável, tá bom para os brancos, né? Então os não aceitam que os negros se levantem contra essa situação. Gente, basicamente é então isso. Terminamos aqui. Tchau para vocês, falei bastante, espero que tenha ficado claro. Tchau, gente. Tchau, boa Bom domingo semana. Até sexta.